Nós vamos ter agora a nossa palavra de instrução nesta noite, porque o povo de Deus, os filhos de Deus precisam ser instruídos, e não por mim, não por algum irmão aqui, mas que nós precisamos ser instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu te digo nesta noite, abre o teu coração e deixa o Espírito Santo operar na tua vida. Deixa o Espírito Santo agir nas tuas coisas. Irmãos, eu devo admitir que o pastor estava certo. Vocês deixam a gente muito nervosos. Irmãos, vocês são intimidadores. Oh, tremendo, né? A gente fica tremendo aqui. Mas um pouco a questão da responsabilidade. Porque nós não estamos aqui para brincar de cristianismo, nós não estamos aqui para brincar com a palavra de Deus, nós não estamos aqui para eu olhar aqui e falar, acho que é isso, e dizer o que eu acho. Não, nós estamos aqui para que o Espírito Santo possa falar através de nós, que o Espírito Santo possa te tocar nesta noite. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos vivendo dias assim turbulentos, né? Dias de dificuldades. E nós sabemos que as dificuldades, elas não estão perto de acabar. Há muita luta financeira, de saúde física, psicológica, né? Tudo está nos abalando nesses dias. Mas eu gostaria de ler com vocês a história de um homem que teve problemas sérios, que teve perseguições sérias em sua vida, mas ele olhou com um olhar diferente. Ele teve uma visão diferente sobre os problemas, para que a gente possa aprender nesta noite a olhar diferente, a ver com os olhos diferentes para as dificuldades que nos cercam. Pediria para você abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. E nós vamos ver como esse homem conseguiu contornar as dificuldades, né? Como ele conseguiu ter um olhar diferente no meio da tribulação. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do verso de número 8, tá? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 8, capítulo de número 6, e a partir do verso de número 8, diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais, ele disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei da Síria? Pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo,
o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse: ai meu Deus, ai meu Senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, queridos? Nós vemos aqui então, primeira coisa, era um momento difícil. Estava Israel ou a Síria em guerra com Israel. E nesta guerra o Senhor sempre dava o livramento para o rei de Israel através do seu profeta Eliseu. E o rei da Síria, inconformado com a situação, achando que alguém dentre os seus era um traíra, era um traidor, que contava para o rei de Israel os planos dele, começou a pressionar os seus soldados, começou a pressionar os seus empregados. Irmãos, talvez você esteja vivendo sobre uma pressão psicológica, talvez você esteja vivendo sobre uma pressão financeira, talvez você esteja vivendo sobre uma pressão na questão da sua saúde. Eu não sei qual é a sua dificuldade aqui nesta noite. Eu não sei qual que é o seu problema nesta noite. Mas existe uma palavra de Deus para você. Existe uma palavra do Senhor para você aqui nesta noite. Não importa qual dificuldade você esteja. Às vezes, o que acontece conosco é que os problemas, as dificuldades, elas nos apavoram. Elas nos deixam a tal ponto amedrontadas que nós não enxergamos o poder de Deus, que nós não enxergamos aquilo que o Senhor tem para nós. Talvez você ainda não consiga ver, mas a partir desta noite, o Senhor vai abrir os seus olhos, e você vai enxergar além, e você vai ver tudo o que o Senhor tem para você, queridos. Assim como naquela noite, ou naquela manhã, porque os soldados chegaram à noite, cercaram a cidade, cercavam o lugar em que Israel estava. Talvez você esteja se sentindo cercado. Talvez você esteja se sentindo oprimido, oprimida pelos problemas, pelas guerras, pelas lutas. Irmãos, a palavra do Senhor é para você nesta noite. Mais são os que estão conosco, mais são aqueles que estão aqui nesta noite, do que os seus problemas, do que as suas dificuldades, do que as suas lutas, do que as suas guerras. E então, havia uma crise, havia um problema, houve um desespero, mas Deus está sempre presente, querido. Mais são as bênçãos, maiores são os livramentos, mais são as bênçãos do Senhor, a prosperidade, as vitórias, as alegrias de Deus para nós filhos de Deus, do que as nossas guerras, do que as nossas dificuldades. Quando os nossos olhos espirituais se abrem, queridos, nós podemos ver milagres. Quando os nossos olhos espirituais se abrem, nós podemos ver a vitória. Quando os nossos olhos espirituais se abrem, nós podemos ver as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre as nossas vidas. Que nesta noite, cada um de nós aqui, queridos, tenha os nossos olhos abertos, porque para Deus, para o nosso Deus, não há impossível. Talvez você esteja sentado aí e pensando: mas o meu problema é difícil, a minha guerra é muito grande, a minha luta é insuportável. O Senhor te diz nesta noite: confia no Senhor de todo o teu coração.
Confia no Senhor e você vai ver o céu se abrindo. E então, ele respondeu, verso 16, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqueles que têm os olhos espirituais abertos conseguem ver o sobrenatural. O Senhor quer mudar nossa visão nesta noite, querido. A nossa visão diante dos problemas, a nossa visão diante das ameaças, a nossa visão diante das dificuldades. Abra os seus olhos espirituais nesta noite. Peça que o Senhor abra os seus olhos espirituais nesta noite, para que você possa ver tudo que o Senhor tem para você, querido, tudo que o Senhor tem para nós. Que eu e você nesta noite possamos aprender com esse homem, Eliseu, que mesmo sendo perseguido, mesmo sendo ameaçado de morte, ele via o sobrenatural. Que no meio da sua luta, no meio da sua perseguição espiritual, ou física, ou emocional, você possa ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Você possa ver as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, neste lugar, nesta noite. Ah, querido, feche seu olho.